que falar deste episódio, né? É um episódio tranquilo, porque a luta basicamente já acabou, né? Mas tem um apelo meio emocional aí, vão ter umas frases de impacto, de efeito. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu não consigo me convencer de Windbreaker, gente. Ah, eles só me parecem uma gangue, entendeu? Não me parece nem ser justiceiros, entendeu? Ah, eles são os protetores da cidade. Cara, até Demon Slayer, Tanjiro, se ele chegasse pra mim e falasse que ele era um protetor, faria mais sentido. Eu acho que eles estão dando muito enfoque aí pras lutas, a animação é boa, mas se você for ver, o anime não é tão profundo assim, né? Ele só é bonito, ele é bonito de se ver, a animação é perfeita, o povo que gosta de luta tá tendo isso, né? Mas eu acho ele fraquinho, entendeu? Eu acho que tá se tornando tipo um Dragon Ballzinho. Tem uma frase aqui ou lá de efeito, eles querem passar uma lição de moral de que dos amigos, da amizade, da preocupação um com o outro, mas é algo bem raso, algo bem para adolescente mesmo. Então, assim, eu gosto de Windbreaker, eu assisto numa boa, mas não é um anime que tá no meu top de favoritos. Mas vamos ver aí, será que vai mudar no decorrer desse episódio? Como que vai ser o próximo, né? Talvez eu mude de opinião. E nós temos o início aí do episódio 3, Restart, ou seja, recomeço, e a gente vê a história do Nagato. No caso, o Nagato ele era um rapaz normal, só que ele era muito bom e ele tinha como exemplo os amigos dele. E um dia, caminhando, ele estava distraído, conversando no celular, até que ele nota que um menino bem mais novo estava ali sendo, vamos dizer assim, assaltado, né, por outros marmanjos bem maiores do que ele. E ele, por ser uma pessoa que não consegue ver essas coisas e ficar calado, né, inclusive se inspirando no amigo dele, no Anzai, ele chega e fala: "Ô, parem com isso." Só que ele não é forte, gente. Então, os caras, eles vão pra cima. E aí você pensa, putz, já era, né? Mas não. Chega justamente quem? Chega o Natori, que ele é líder do Kira, né? Só que naquela época ele não sabia o que era o Kira. Ele só vai lá, ajuda o Nagato, o menininho que estava ali com problemas, agradece, vai embora, né? E o Natori, justamente com a aura dele, né, bem maligna, assim, só de olhar pra ele, você sabe que ele não tá com boas intenções, né? Mas não tinha como o pobre do Nagato saber logo de cara, né? Ele fala: "Eu gostei de você, né? Porque você, mesmo sozinho, quis enfrentar esses valentões. E eu gostaria que você viesse aí pro meu time. Eu tô procurando uma pessoa justamente como você." E aí, chegando no local, né? O Nagato já percebe que ele tá numa furada. Por quê? Porque não é só um grupo. Um dos integrantes que tava querendo sair, ele estava apanhando de um, né, dos comandantes ali do Kira. E ele pergunta como assim ele não pode sair? E o Natori faz o quê? Já dá um tapa. E ele cai porque ele é fraco. E justamente o líder do Kiro revela a sua aura maligna. Ele fala assim: "Você não vai embora. Quem entra não sai mais daqui. Aqui o que prevalece é o medo. Então, bem-vindo ao Kira." E o mais impactante dessa cena é justamente que a gente vê que ele quer sair dali justo no instante que ele entrou, mas ele não pode, porque o líder já fecha as portas e ele não tem como enfrentá-lo, né? Ele não tinha poder aí para conseguir, por vontade própria, sair do Kira. E ele já começa a ser recrutado justamente para fazer coisas ruins, e se ele não consegue, ele apanha, né? Infelizmente é o que acontece, e ele começa a ter que sair nessas missões ruins, né? No caso, cometer coisas que eu não vou falar aqui, mas vou deixar aí no textozinho uma palavra bem aí estilizada para vocês entenderem, né? Mas ele começa a fazer coisas ruins aí na rua. Você vê pela cara dele que ele está completamente depressivo, que isso não tem nada a ver com a personalidade dele, que ele é um cara bom e que ele está sofrendo justamente por fazer coisas erradas. E aí todo mundo, né, ouvindo a história dele, putz, percebe o quanto ele tá precisando de ajuda, né? E ele é amigo de um dos integrantes do Furin. E sendo amigo de um dos integrantes do Furin é problema do Furin. E aí o Anzai, como amigo preocupado que é, né, ele pede desculpas. Nossa, se eu tivesse conseguido antes dar conta, né, não precisaria estar aqui para te ajudar, né? Ele falou que ele foi fraco, ele falou, cara, primeiro que era impossível ele ter conseguido essa façanha de ajudá-lo. E mesmo se conseguisse, ele se sente culpado por todas as coisas ruins que ele fez. E ele fala assim: "Não se compare comigo, porque você é uma pessoa incrível. Eu sempre quis ser como você." Né? Sabe aquela coisa do amigo que admira o outro, mas o outro também tem essa admiração? Né? Ele fala: "Não, você é bom, eu te conheço. E por mais que você me ache forte,
e você fraco, eu sempre vi uma força interior em você. Talvez você não tenha força com os punhos, mas ele sempre era, por exemplo, aquele menino que se machucava, né? E ele pensava, ainda bem que fui eu que me machuquei e não vocês, né? Ou seja, ele coloca os outros, né, como prioridade, ele se importa muito. E justo esse acolhimento, justo do amigo dele, né? O Nagato cai no choro, né? O Anzai lá abraça ele. E a gente tem aquele momento, né, de vitória do Furin, né? E adivinha quem tá sendo carregado? O nosso querido Nirei, né? Ele até pede desculpas, porque ele pensa que ele não foi aí útil, mas ele foi sim, porque foi graças a ele que os veteranos vieram ajudar aí na batalha. E o nosso querido Suou, né? Hayato Suou, ele dá um peteleco assim na testa, né, do Nirei, preocupado, porque ele falou, como assim você saiu do nada, saiu correndo? Eu fiquei super preocupado, né? Ninguém esperava isso do Nirei, porque ele justamente, ele quer ser forte, mas a gente sabe que essa não é a praia dele. A ajuda que ele tem pra dar não é com os punhos, né? Ele é o cara inteligente, ele é o cara da estratégia, né? Deixa os caras entrar nas brigas e você fica analisando, né? Todo mundo é o que esperava dele, né? E aí, pá! Tem aquele momento drama, né? De Kei justamente do Sakura. Por quê? Porque ele se sente responsável. Aí todo mundo fica com aquela cara de pai olhando assim pra ele, tipo assim. A culpa não é sua, meu querido. Se a gente não teve uma vitória fácil, é porque a gente também não foi forte o suficiente. Não adianta você querer carregar tudo isso nas suas costas, né? E pior, sozinho. Né, do jeito que ele fala, né? Batem a culpa em mim. E os caras, tipo assim, você tá doido, menino? E é ali que eles falam, vamos recomeçar juntos, porque nós somos amigos, né? E a gente tem que dividir essa responsabilidade. E o Sakura, ele fica, né, vermelho. Ele tá sempre envergonhado, esse menino, né? Mas ele começa a entender o que é esse sentimento de ter o apoio dos amigos, né? E justamente os mais velhos que ajudaram e que foram cruciais na vitória, eles estavam lá falando, nossa, foi a mesma coisa com a gente, né? E no meio da conversa dos veteranos, ele pergunta assim, vocês notaram uma coisa estranha, né? Com relação ao líder desses Kiri, do Natori? Ele falou o seguinte, é muito estranho porque era um grupo desconhecido, tinha muitos membros, ou seja, tem algo estranho, porque não é natural que um grupo surja com o tamanho que é justamente com alguém como o Natori. Então não parece ser um feito só dele. Então o grupo logo chega ali no restaurante que o Memi está, porque eles precisam, né, fazer aí o relatório do que aconteceu naquele dia, né? E o Memi, ele todo bobalhão, tá no restaurante, tava ajudando as pessoas chamaram ele justamente, né, pra comer ali. E justo quando chegam os amigos dele, assim, venham, venham. E o cara assim, podem se servir, joga comida pra todo mundo. Aí a gente assim, meu Deus, a cidade é meio louca. Os caras, beleza que eles patrulham a cidade, mas você chega no restaurante, eles já estão servindo, se ao menos pedir pra você pagar a conta. Até eu quero ir num restaurante assim. E aí chega o momento, né, que todos estão ali reunidos, o Anzai e o Nagato, né, eles pedem perdão, eles abaixam a cabeça pro Memiya, e o Memiya fala, não, isso é assunto do Furin também, você é amigo de um dos nossos membros. E o menino, coitado, ele tá tão assustado, ele tava com um grupo tão terrível que era o Kira, né, que ele fica até meio intimidado pelo Memiya. Apesar dele ser forte, ele é um cara bacana, né? Então, vendo que ele não tava conseguindo ali relaxar, ele empurra um prato de comida para ele e ele fala: coma. Né? Por quê? Porque ele quer que ele sinta o sabor. Ele tava tão desesperado, tadinho, que ele precisava sentir, vamos dizer assim, um alívio. E quer queira que não, quando você está numa refeição com amigos, é um momento para você relaxar, né? E é ali que ele desaba o Nagato, né? E o Memiya, ele fica, finalmente, né? Esse menino conseguiu aí relaxar, fica feliz pela situação, diz pra eles, né, se servirem mais e tal. E ele percebe que o Sakura tá meio que de escanteio assim, meio tenso, né? E aí ele fala, o que aconteceu? Você tá pra baixo, né? O Memiya sendo o Memiya bem preocupado com todos do grupo, incluindo o Sakura, que é novo. E aí já chega o Nirei contando toda a história. Nossa, ele tá chateado, ele acha que a culpa é dele de tudo que aconteceu hoje. E aí ele não coloca palavras na minha boca. Aí ele fala que não, que ele tá decepcionado com ele mesmo, porque ele justamente assumiu a responsabilidade de resolver, né? E ele não conseguiu resolver sozinho. Ele precisou da ajuda dos veteranos e que ele tá realmente irritado com ele mesmo. E aí o Memiya, sendo o Memiya, né? Ele fala assim, eu sei o que aconteceu. Enquanto os seus amigos estavam apanhando e você vendo toda essa confusão ao redor, você sentiu
esse peso durante a luta e isso te atrapalhou, não foi? Aí, justamente quando ele descreveu esse sentimento, o Sakura realmente foi isso que aconteceu. Aí ele falou: você sabe por que isso aconteceu? Porque você gosta deles. Aí o Sakura fica vermelho, né? A gente fica, ai, que fofinho. Ele bate até, vamos dizer assim, o mindinho dele ali na quina da mesa. Ele assim, você tá bem, Sakura? Aí todo mundo começa a dar risada e ele fica sem graça. E o Memiya no final fica feliz, né, de tudo que aconteceu. E ele pergunta pro Hiragi o que ele acha, né, do que aconteceu, da performance do Sakura. E ele fala assim, ele é como você. E o Memiya afirma, ele vai ficar muito forte no futuro. E aí, a nossa duplinha, né, junto do Sakura, tá lá num parque infantil, e os dois ali estão no balanço, né? E de repente chega a menina, porque os amigos eram um trio, né? No caso, o Nagato, o Anzai e a menina. E ela chega já batendo no peito do Nagato, e ela, né, ainda bem que você voltou, né, bem-vindo de volta. E o Nagato, ele cai em lágrimas, né, vendo os olhos, né, da menina cheios de lágrimas também, todo mundo ali chorando, né, emocionado que ele saiu dessa, ou seja, ele estava numa situação terrível e ele saiu graças aos amigos. Então essa reunião ali foi muito importante para ele, uma questão de superação. E a menina, ela se aproxima do Sakura e agradece a ele, né? Porque foi justamente graças a ele que o Nagato estava de volta. E aí o Sakura fica vermelho de novo para variar. E nós temos uma cena final nesse episódio que mostra um dos integrantes magicamente se levanta, né? E a gente assim, meu Deus, quem é esse cara? Será que é o líder? É ele que resistiu? Mas não. Quando a gente percebe, o líder tá lá, né? Do Kira, totalmente derrotado, apagado, cheio de sangue, né? O nariz escorrendo sangue. E aí ele tira o casaco e revela o rosto, né? Mas não completamente, né? Porque tem um cabelo ali na metade ali cobrindo o nariz e os olhos, a gente só sabe que é um cabelo preto ondulado, mas ele tem alguma coisa por trás, né? Ou seja, ele vai dar problema aí pro Furin futuramente, né? Ele estava infiltrado, né, no Kira, ou seja, tem uma tatuagem também, isso já é mais uma pista. O que será que está por vir? Qual que é o próximo problema? O povo deve estar se perguntando, o que aconteceu com essa menina que ela sumiu? Pois é, o canal Ichigo Buzz voltou, tá? Oficialmente. Só que os vídeos daqui pra frente, eu não vou aparecer, tá? Por um tempo. Por quê, gente? Questões pessoais. Meu bichinho ficou doente, né? O Aladim, meu coelhinho de estimação. Tem a questão daqui de casa que tá em reforma. Questão da família também, que tá difícil. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, né? Eu vou voltar aí com os vídeos, né, gravados com o meu rosto, mas eu não sei te dizer quando, porque eu não sei quando que essa obra vai terminar. O meu apartamento é velho, então tem muita coisa para fazer, tem imprevistos, então assim, eu vou continuar com os formatos nesse estilo por enquanto, e eu vou colocar a legenda também. Então, para compensar, o simples fato de não estar a minha cara aqui, né, eu vou compensar aí pelo menos com uma legenda, tentar fazer uma edição dinâmica utilizando a legenda e imagens, né, que eu já utilizava, né, dos episódios. Obrigada a quem chegou até aqui. Se você quiser manifestar que você assistiu tudo, comente aí morango, beleza? Que eu vou saber que você chegou até essa parte aqui do vídeo. Então, é isso, galerinha. Vou indo nessa e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye!